Família de Vibe, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, hoje estaremos fazendo uma meditação em uma passagem muito conhecida da Bíblia, que nos leva a refletir de uma forma muito profunda. Se encontra em Jeremias, capítulo de número 18, que passaremos a ler a partir desse instante. Diz a santa e gloriosa palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Somente 6 versículos. Nós estaremos fazendo algumas considerações acerca desta palavra, o exemplo que Deus estava falando acerca da situação em que se encontrava o povo de Israel. Muitas vezes, meus irmãos, amigos, queridos, é necessário que nós passemos por situações difíceis para nos moldar, como nós estamos passando atualmente. Às vezes nós nos sentimos muito secos, muito práticos, muito endurecidos. Não paramos para refletir, não paramos para reavaliar as questões e as situações, esquecemos de agradecer a Deus, de sermos mais gratos ao Senhor. Às vezes nos tornamos muito religiosos, sem nos tornarmos verdadeiros adoradores ao Senhor. Então, às vezes é necessário, como o Senhor, através da palavra que veio a Jeremias, possa quebrar, como tem quebrado a muitos de nós, para que possamos, dentro da nossa dureza, dentro da nossa resistência, dentro da nossa secura espiritual, possamos ser quebrados pelas mãos do Senhor, para que Ele assim possa nos fazer conforme a sua vontade. Então, quais são as questões que nós iremos meditar dentro desses versículos que acabamos de ler? Primeiro, onde é a casa do oleiro? Aí nós vamos começar no versículo de número 2. O versículo diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Eu quero dizer para você, nesta noite, que nós precisamos estar na casa do Senhor. Ali é a nossa olaria espiritual. É ali onde nós ouvimos a palavra, como diz aqui o texto. Onde é que Jeremias ouviu a palavra? Quando desceu à casa do oleiro. E nós precisamos valorizar, precisamos estar atentos a tudo aquilo que é ensinado nas nossas igrejas, para que você possa aprender. Você tem que descer. O que é descer, pastor? É sinal de humildade. Não achar que você já conhece tudo, que não é preciso mais ouvir as simples orientações. Não, que você já às vezes se autodenomina: eu já sei o que vai acontecer no culto. Eu quero dizer para você, quando nós somos humildes, nós então aprendemos até de uma criança, quando ali vai na frente, canta um louvor para Deus, nós aprendemos com ela. Por quê? É necessário que nós venhamos descer
como eu já disse, com humildade. Nós temos que nos apresentar a Deus como a Bíblia tem nos orientado, aprovado. E o que é aprovado? Exatamente a pessoa ter a humildade. A humildade para quê, pastor? A humildade para ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Os louvores são muito bons, os testemunhos muito edificantes, mas nada substitui a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você, nesta noite, assim como o texto está nos falando aqui, Jeremias, ele desceu para que ali pudesse ouvir o que o Senhor queria falar com ele. Então é necessário que nós venhamos a descer dentro da nossa humildade para que possamos ouvir a palavra de Deus, mesmo que não seja uma palavra com muita homilética, com muita técnica, mas o importante é que Deus fale e que nós, como verdadeiros adoradores, que vamos à casa do Senhor para adorá-lo na beleza de sua santidade, não venhamos a nos preocupar com essas coisas, mas sim para ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Outro aspecto que a Bíblia vai falar, para que ele desceu à casa do oleiro. O versículo de número 4 vai nos dizer como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite, que nós precisamos ter o cuidado de permitirmos ao agir do Espírito Santo de Deus para que nós sejamos moldados conforme a vontade do Senhor. Não é conforme o nosso achismo ou aquilo que a sociedade impõe como politicamente correto. Não. O que é correto é a palavra de Deus, que é a nossa bússola, e nós temos que ser, na verdade, moldado pelo Senhor. Em que aspecto, pastor, é esse molde? Primeiro, vamos falar do relacionamento interpessoal. Nós precisamos não fazer diferença para ninguém, porque diante de Deus não tem classe econômica, social, cultural, não. Para Deus somos todos iguais. No céu não vai entrar quem tem diploma, não vai entrar quem tem uma boa formação cultural, sociológica ou financeira, não. No céu entrarão aqueles que verdadeiramente adoram a Deus na beleza de sua santidade. Então, onde é que Deus quer nos moldar? Ele quer moldar o nosso caráter. Ele quer moldar o nosso temperamento. Ele quer moldar a nossa personalidade. Porque quando nós passamos pela mão do oleiro, quando a gente se humilha, quando nós descemos para ouvir a palavra de Deus, então ali nós vamos aprender muitas lições. Como diz aqui a palavra no versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor. Observe que ali ele estava aprendendo como fazer a coisa correta. E não é diferente hoje na igreja. O que é que o seu pastor tem lhe ensinado? Qual é a mensagem que a sua igreja tem lhe transmitido? Nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus, orientar para que nós venhamos a respeitar uns aos outros, venhamos ser pessoas humildes, venhamos andar em unidade. Como diz a palavra de Deus, não andarão dois no caminho se não estiverem de acordo. Por isso é que esta palavra tem a atualidade, ela é bem atual
para hoje, quando nos manda descer à casa do oleiro, que é na igreja, que ali através da palavra nós vamos ser moldados pelo Senhor, para que possamos então desta forma estarmos prontos para sermos verdadeiros cidadãos dos céus. Eu falei para você no início que nós iríamos falar sobre algumas questões, e quem é o oleiro? Versículo de número 6 vai nos dizer: não poderei, isso Senhor falando, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel. Ali é o Senhor que está falando, dando exemplo, que como o oleiro fez conforme a sua vontade, assim o Senhor também fala comigo e com você, que nós precisamos descer à casa do oleiro, ir para a igreja com humildade, com espírito verdadeiro adorador, para que ali possamos passar pelas mãos do oleiro e dessa forma ele nos fazer conforme a sua vontade. Por quê? Existem vários tipos de vaso. Há vaso de honra, há vaso para desonra. Nós temos que ser moldados pelo verdadeiro oleiro para sermos vasos de honra. Porque a pessoa que se automolda, ele acaba desonrando a palavra de Deus, entristecendo ao Espírito Santo de Deus. Então, qual é a preocupação, qual é o cuidado que o oleiro tem? Eu quero dizer para você nesta noite que Deus tem a preocupação de cuidar da minha e da sua vida. Nós não somos auto-independentes, nós precisamos de Deus, precisamos estar nas suas mãos, porque o texto aqui que temos acabado de ler vai nos dizer que ele pegou, amassou e fez novamente o vaso. Então nós precisamos também deixar que Deus transforme a nossa vida, permitir que o Senhor faça a obra que Ele tem que fazer com cada um de nós. Se você, até recomendo a você que depois você procure ver como é que trabalha o oleiro na olaria. Ele tem uma roda, enquanto ele com seus pés ele vai trabalhando, a roda vai girando, e ele assim vai moldando, dando a formação conforme ele quer. Preste atenção, aí está o detalhe. Nós temos que andar conforme a vontade de Deus, conforme Ele quer para a nossa vida. Nós temos que andar de acordo com a vontade do Senhor. Porque veja bem, enquanto o oleiro está trabalhando, ele não tira os seus olhos da sua obra-prima, porque ali ele vai verificar se há algum defeito, se há alguma imperfeição. Se o vaso passar pelo crivo do olhar do oleiro e estiver perfeito, ele vai sair dali e vai para o forno. Mas isso é outra situação. No momento, a preocupação que eu e você temos que ter é de estarmos conscientes de que não podemos nos ocultar do oleiro, porque ele a cada dia busca nos aperfeiçoar com a sua obra, porque nós somos imperfeitos. Então, eu quero dizer para você, não tenha medo de ser moldado pelo oleiro. Permita que Deus faça obra na sua vida e assim você possa verdadeiramente se tornar um vaso de honra para a glória do nome do nosso Deus. E quer dizer para você, o vaso que é feito não é vaso de prata, não é vaso de ouro, não é vaso de qualquer outro titânio, de qualquer outro metal, não.
o vaso que eu quero dizer para você nessa noite é vaso de barro. Eu e você somos obra-prima. Quando Deus lá no início moldou o homem, ele não usou outra matéria-prima que não fosse o barro. Porque o barro, ele tem facilidade de ser trabalhado pelo oleiro. E quando ele quebra, ele quer fazer moldar conforme a sua vontade. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, vai nos dizer: temos, porém, esse tesouro. Que tesouro é esse? É o Espírito Santo de Deus em nossa vida. É a promessa, é a garantia, a certeza da nossa salvação. Mas aonde está esse tesouro? Em vaso de barro. Esse vaso de barro sou eu e somos você, para que a excelência do poder de Deus seja dele e não nossa. Eu quero pedir para que você depois leia com bastante calma a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que vai exatamente nos dar essa posição. Eu e você somos vasos de barro, exatamente para que não venhamos achar que a glória é nossa. Não, a glória é exclusivamente do Senhor. E como eu disse para você, nós somos feitos do pó da terra. E o pó da terra, conforme nos diz Gênesis capítulo 2, versículo 7, significa o barro fraqueza. Fraqueza. E Deus, ele pega as nossas fraquezas e transforma na força. Porque nós conhecemos, sabemos que a nossa estrutura é pó. E aí, pastor, o que isso é suficiente? Não. Nós vamos entrar no próximo elemento, que é a água, para que o vaso seja moldado na mão do oleiro enquanto está na roda. Ali normalmente tem água, para que esta água venha molhar, fazer a liga, tornar o barro moldável. Então, nós precisamos saber que esta água que nos molda é a palavra de Deus. A palavra é esta água que vai nos moldando a cada dia para que possamos chegar conforme a vontade e a orientação do Senhor. E eu quero não me alongar muito, mas deixar para você nesta noite esta palavra. E eu disse para você que depois que o vaso estiver pronto, ele vai para onde? Vai para o forno, vai para a fornalha. E esta fornalha nada mais do que a presença do Espírito Santo em nossa vida, que vai nos aperfeiçoando na nossa fraqueza e fazendo com que nós nos tornemos fortes, fortalecidos, prontos para poder servir para a obra do Senhor e assim estar pronto para atender a necessidade do oleiro. Então, eu quero concluir nesta noite com o que diz Paulo orientando a Timóteo no capítulo 2, versículo número 20, quando ele diz: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, como já falei, e outros para desonra. Aí fica a minha pergunta para você nesta noite: que tipo de vaso você tem sido? Medite sobre isso. Você tem sido vaso de honra ou vaso de desonra? Deixe, meu querido amigo, irmão e irmã, procure ser vaso de honra para a glória de Deus. Como pastor me tornarei vaso de honra? Vá, desça à casa do oleiro. Ali ouça a palavra de Deus. Assim como o Senhor falou para Jeremias:
levanta-te, versículo 2, e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Não julgue, mas ouça, porque Deus certamente te abençoará, Deus certamente te moldará, mas é necessário que você desça à casa do oleiro para ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor possa te abençoar a cada dia. Estarei orando pela sua vida, pela sua família, agora nesse momento. Ó Deus e Pai, eu te agradeço, ó Senhor, por essas famílias que têm nos apoiado, Senhor, dando a sua participação, que tu possa abençoá-los onde quer que eles estejam. Visita, Senhor, agora os lares, os relacionamentos familiar e conjugal, nesse período em que as famílias estão, Senhor, em casa, que eles possam refletir, atentar mais para meditar na tua palavra, para irem se fortalecendo, uma vez que não podemos estar na igreja, mas temos a igreja, somos nós, o templo somos nós, e basta estar 2 ou 3 reunidos em teu nome, para que ali o Senhor possa falar profundamente. Fala a cada coração, em cada lar, em cada família. Ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Meu querido amigo, irmã, irmão, continue firme na presença do Senhor, porque o choro vai passar. Como diz a Bíblia, o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Deus te abençoe, receba a bênção dos céus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo desde agora e para todos sempre. Amém. E que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Faça o quê? Se tudo está difícil, louve a Deus. Se está desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, já não
promessa. Diga assim, ó: tudo